Sandro. E mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, dos versos 1 a 8. Gênesis capítulo 11, de 1 a 8. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém. Desde ontem, nós estamos estudando o livro de Gênesis e vimos que Deus criou esse mundo com uma finalidade muito, muito clara. Deus criou todas as coisas, Deus criou todos os seres humanos de todas as nações e tribos e raças e línguas para a finalidade gloriosa de o adorarmos, de glorificarmos a Deus. E que Adão recebeu a missão de expandir essa adoração, de multiplicar essa adoração através dos seus descendentes, através do chamado que ele recebeu da parte de Deus. Mesmo num mundo onde não tem pecado, ele deveria sim ter muitos filhos, multiplicar a adoração e expandir essa adoração a todos os lugares. Mas o pecado então entra no mundo. E o que o pecado faz? No coração ali da tentação, a serpente, o diabo vai dizer o quê? Olha, se vocês desobedecerem, se vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a Deus. E é isso que o ser humano quer. Todo ser humano quer se tornar igual a Deus. Ele quer ser o próprio Deus. Ele quer ser o Senhor do seu destino, ele quer ser o Senhor da sua história, ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser Deus. E a humanidade então caminha nesse conflito, onde há pessoas que buscam adorar a Deus, buscam servir a Deus, mas a outra parte da humanidade se recusa a adorar a Deus, se recusa a glorificar a Deus e quer o quê? A honra para si, quer o poder para si, quer ser o Senhor da história, o Senhor da sua vida. Esses são os descendentes de Caim, que vão continuando a se multiplicar também. Então, por um lado, você tem os filhos de Adão. Abel era um adorador, mas ele foi morto. Então depois, no lugar de Adão, vem Sete, e eles então continuam adorando a Deus, mas a genealogia, os descendentes de Caim, se recusam a adorar a Deus. Eles não querem viver uma vida para Deus e para o próximo, eles só querem viver uma vida para si mesmos. Só que parece que a humanidade está meio a meio. Metade está servindo a Deus e metade está lá no seu egoísmo. Até que eles começam a se misturar.
até que os crentes passam a se casar com não crentes, e com o passar do tempo, o número de adoradores vai diminuindo, até chegar em uma única família. Só sobrou uma única família que adorava a Deus, é a família de Noé. E o restante da humanidade inteira já não adora mais a Deus. É violenta, busca as suas conquistas. Então Deus resolve julgar a terra, mandando o dilúvio. Por que o dilúvio vai acontecer? A Bíblia vai dizer que a maldade se multiplicou de uma forma tão grande, então Deus foi lá e veio para julgar a terra. Mas espera aí, a maldade no mundo é razão suficiente para julgar a terra? Para acabar com todas as coisas? Porque se nós olharmos para o mundo que nós vivemos hoje, há muita maldade, há muita injustiça, há muito abuso, há muito crime. E por que então Deus não vem para julgar? Então, o dilúvio vai acontecer porque a coisa mais importante, mais fundamental, está ameaçada. E o que é isso? É a adoração. Só tem uma família que adora. Se essa família desaparecer, acabou. A finalidade do homem é o quê? Adorar a Deus, glorificá-lo. Foi para essa finalidade que Deus havia criado. Agora toda a humanidade, exceto a família de Noé, perdeu o rumo desse propósito. Era uma situação trágica. Por quê? Porque o desejo do homem de querer ser Deus, o desejo do homem de querer ocupar o lugar mais importante, de ele querer ser o centro do universo, prevalecia. Imagina uma batedeira, daquelas antigas, fortes, já toda amarelada, né? Era branquinha, mas ficou bege com o tempo. E ela fez pão, bolo para os netos, para os filhos, serviu gerações, só que um dia ela para de funcionar. E aí você não encontra mais a peça para substituir, para consertar, e a pessoa fala, olha, não tem conserto, não tem jeito nenhum. Eu sei que tem um valor sentimental, etc. Não tem jeito. Quem é que vai pegar uma batedeira dessa e vai mandar construir na sala de casa um pedestal, né? E colocar lá uma plaquinha também, em memória à batedeira que serviu a nossa casa por gerações? Quem que faz isso? Ninguém. A batedeira tem uma finalidade e é bater a massa, etc. Mas quando ela para de funcionar, por mais que você tenha um apego emocional, ela não serve mais a um propósito, não serve nem como item decorativo. Agora, se a humanidade foi criada para adorar a Deus, só que toda a humanidade deixou de adorar a Deus, era trágico. Mas e com muito pesar, então Deus resolve julgar a terra. Ali há a punição, há o juízo de Deus, mas há também um novo começo. A partir de uma única família, então, Deus vai reiniciar ali todo o processo. E a mesma ordem missionária dada para Adão, que foi: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra, é dada para Noé e os seus filhos. E Noé e os seus filhos, então, continuam a cumprir esse chamado. Eles eram adoradores. Primeira coisa que eles fazem quando saem da arca é adorar a Deus. Primeira coisa que eles fazem é isso. Porque, na verdade, a arca não é um mero salva-vidas. A arca não era um mero bote, um barco, um navio. A arca era o próprio templo. A arca ela é dividida em 3 pedaços, em 3 seções, em 3 partes. Assim como o tabernáculo e o templo era dividido em 3 partes.
Nós vimos hoje de manhã que a entrada para o tabernáculo e para o templo sempre ficava para o lado oriental, do lado. E onde que estava a entrada para a arca? Também ali do lado. Deus deu uma ordem específica para Noé. Eles deveriam separar apenas os animais puros em 7 pares e os animais impuros em um par só. Mas por que essa definição puro e impuro? Que linguagem é essa? É a linguagem do templo, onde os animais puros serviam para ser entregues como oferta a Deus e os impuros não. Deus não estava salvando pessoas, Deus estava salvando a adoração. E por isso a arca não é apenas um mero salva-vidas. A arca é o próprio templo. E a salvação está ali presente para que a adoração continue. Então a humanidade continua a adorar. Os filhos de Adão se multiplicam. Em Gênesis 10 nós vemos que eles formaram grandes nações. Aquele filho que zombou da nudez do pai vai ser o pai dos cananitas. Sem Jafé, eles vão então ser pais de várias nações e em Gênesis 10 aparecem 70 grandes nações que existiam e habitavam ali na terra, muitas delas adorando a Deus. É dessa época que está presente Jó. Jó não é do povo de Israel. Jó é alguém que estava ali como um dos descendentes dos filhos de Noé, na mesma época ali, ou talvez antes até do que Abraão, e ele adorava e servia a Deus. Os amigos de Jó conheciam o Deus Criador. Melquisedeque, que é mencionado em Gênesis, também, da onde ele começou a servir a Deus, como ele se tornou um sacerdote do Deus Altíssimo, se nem judeu ele era, se nem ele era descendente de Abraão. Veja só, porque a humanidade continuou sim adorando a Deus, porque Deus havia salvado a adoração e ela havia se multiplicado. Então nós chegamos no texto de hoje à noite, que é Babel. No capítulo 11, então, vemos a história de Babel, que parece uma história sem uma importância cósmica, como tem Gênesis 1, Gênesis 3, Gênesis 9, do dilúvio. Parece uma historiazinha qualquer, que aconteceu ali num reinado qualquer, mas não. A Torre de Babel vai representar uma nova e sofisticada ameaça para a adoração. E essa ameaça era seríssima. Essa ameaça era muito, muito séria. No versículo 4, ele diz que a motivação para eles construírem essa torre era o quê? Em primeiro lugar, tornemos célebre o nosso nome. O slide anterior, por favor. E a segunda motivação era para que eles não sejam espalhados. A Bíblia diz que eles então começam a construir para quê? Porque eles querem a glória para si mesmos e não vão glorificar a Deus. Eles não querem ser espalhados quando Deus havia dito, vocês precisam encher a terra. Então aqui a motivação é anti-missionária e anti-adoração. Essa é a motivação, então, que eles vão ter para construir essa torre. Nós vamos ver que isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas o que era, afinal de contas, a Torre de Babel? A Torre de Babel era uma zigurate do mundo antigo. Então, zigurates eram estruturas como essas, Quanto mais alto, melhor. E elas funcionavam como templos de adoração pagã aos deuses, mas que também funcionavam assim como funciona uma antena de celular. Se você tem uma antena de celular perto da sua casa, o sinal do seu celular vai ser muito bom.
tá? E a zigurate funcionava mais ou menos dessa maneira. Por quê? Porque eles começavam a acreditar que os deuses, na medida que eles tinham relacionamentos entre eles, fazia com que a fertilidade fosse, dada ali para a terra. E quando você morava perto de uma zigurate como essa fertilidade era captada e distribuída ao redor dos habitantes dessa zigurate. Então, quanto mais perto você morava de uma zigurate, mais fertilidade. Então, isso é interessante para pessoas que viviam nessa cultura agrícola, que dependiam das chuvas, dependiam da produção, das sementes, se multiplicarem em 60, 100 vezes ali. E também, quando eles eram pecuaristas e eles precisavam que os seus rebanhos se multiplicassem. Eles queriam, então, a fertilidade que esses deuses davam, que na Bíblia posteriormente vai ficar conhecido como o culto a Baal. Então, nada mais é Babel do que a primeira forma do culto a Baal aparecendo, onde eles vão dizer o seguinte: gente, a gente não precisa de Deus, a gente não precisa adorar a Deus, a gente não precisa ser subserviente a Deus. A gente tem um método para ter as coisas que os deuses podem nos dar. Nascia aqui a teologia da prosperidade. Parece uma brincadeira, mas essa é a coisa mais poderosa, essa é a teologia mais sorrateira e poderosa que Satanás vai colocar. Porque o ser humano vai dizer: eu não preciso de Deus, eu só quero as coisas que Deus pode me dar. Isso é tão tentador, não é verdade? Você tem uma fórmula para manipular ali, para ter as coisas. E assim, então, com essa nova filosofia, essa nova ideia, essa nova teologia, eles começam a atrair pessoas movidos por egoísmo, ganância, poder, para que eles, ao terminarem de construir essa torre, possam obter tudo aquilo que eles querem. A Bíblia vai dizer que eles eram um em linguagem e não haveria limite para tudo aquilo que eles intentavam fazer. O que significa isso? Na bandidagem existe uma unidade impressionante. Você vai lá para essas organizações criminosas, eles têm lá uma hierarquia, cada um tem a sua função, uma unidade assim, que nós crentes até deveríamos invejar às vezes, porque no nosso meio tem tanta divisão, não é mesmo? É batista brigando com reformado, é isso, aquilo. Mas havia essa unidade, e o que os unia? Era essa nova ideia. E era muito poderosa. Que tipo de gente vai sendo atraída para construir essa cidade, cujo no meio dessa cidade tem essa torre? Só gente da mais alta qualidade, né? Eles iam atraindo gente, e ia virar o quê? Brasília, é claro, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja em Brasília sobre esse texto, e a hora que eu ia falar essa ilustração, Washington. Então essas pessoas violentas, más, egoístas vão sendo atraídas com esse grande propósito. Elas iriam, na verdade, se tornar uma nação poderosíssima. Não só uma nação, mas ela tornaria-se, a ameaça estava dela se tornar
o primeiro grande império da terra. E esse império iria dominar com a sua força, com a sua violência, mas principalmente com a revolta contra Deus, de que você não precisa de Deus, você só precisa. Nós temos uma maneira de obter tudo aquilo que Deus pode dar. Isso era algo tão tentador, tão tentador. Então, Deus resolve descer para ver o que eles estão fazendo. Na perspectiva humana, essa torre seria uma construção maravilhosa. Seria uma torre como uma torre tão alta que nunca existiu. Com uma nova tecnologia, usando, em vez de pedras, tijolos. Em vez de outro tipo de argamassa, o betume, que era muito, muito colante, era como aquela manta asfáltica mesmo, né? Ela era muito poderosa para grudar, e era uma tecnologia nova, e com isso eles construiriam a maior torre, quase que invadindo os céus. Essa é a perspectiva humana. Mas na perspectiva divina, isso é tão pequenino que Deus precisa descer. Não, peraí, deixa eu descer mais um pouquinho. E descer para ver o que está acontecendo. Essa é mais ou menos a ironia que tem no texto. Deus desceu para ver. Não era uma torre tão grandiosa que lá do espaço conseguiria se avistar, não. Mas para Deus é tão pequena. Mas veja só. A teologia da prosperidade, ela é um câncer que está destruindo a igreja no mundo todo. Ela está destruindo a igreja brasileira. Ela é algo poderoso que invadiu a África, a Ásia. É algo tão eficiente que ela tem uma roupagem de santidade, mas que, na verdade, é um câncer totalmente destrutivo. E ela renasce de diversas formas, com novas maneiras e abordagem a cada geração. Então é um estratagema poderoso. Do ponto de vista humano, é algo grandioso, suntuoso, elaborado, complexo, indestrutível. E nós devemos realmente temer essa ameaça. Mas da perspectiva divina, qualquer estratagema do inimigo é algo insignificante. E essa é a perspectiva que nós devemos ter. Nós ouvimos falar todo dia de teorias de conspiração, nós ouvimos falar de tantas coisas que tentam nos deixar apavorados, mas a perspectiva tem que ser sempre essa. O que é isso para Deus? E é algo insignificante. Bom, o que os construtores de Babel iriam alcançar? Se caso eles conseguissem terminar a construção e eles atraíssem todo tipo de pessoa violenta, sabe o que eles fariam? Eles partiriam para a conquista, para se tornar um grande império. E que tipo de império eles seriam? Quando eles dizem assim, nós queremos ser célebres, tornemos o nosso nome célebre. Eles não queriam, meus irmãos, o prêmio de construtores da antiguidade. Eles não queriam esse tipo de reconhecimento pela sua habilidade de engenharia, não. Eles queriam a mesma coisa que acontece em Gênesis 6. Aquelas pessoas más que foram nascendo se tornaram o quê? Homens de guerra, violentos, sanguinários, e eles foram chamados na Bíblia de varões, homens de renome na antiguidade. Homens de renome na antiguidade. Se eu falar aqui uma lista de genocidas e assassinos, Jack o Estripador, e Hitler e tantos outros, o nome deles é famoso. Famoso pela violência, pela maldade, pela crueldade. E essa era a fama de Gênesis 6 daqueles homens, e essa era a celebridade que os construtores de Babel queriam. Eles queriam a fama da violência. Por quê?
Porque isso é muito vantajoso na guerra. Se as pessoas têm medo do exército poderoso, elas vão se render. A moral da tropa vai baixar. Então, eles queriam ser esse império implacável e violento. E outra coisa, na história da humanidade tem dois tipos de impérios. Existem impérios como o Império Romano, o Império Persa, que duraram muito mais tempo, porque eles permitiam para as nações conquistadas liberdade religiosa e liberdade cultural. E elas, então, mantinham ali, desde que essas nações pagassem os impostos corretamente. Só que tem algumas nações inconsequentes e altamente destrutivas que não permitem uma liberdade cultural nem religiosa. Exemplos, a Babilônia, né? A Babilônia durou muito pouco tempo. A Assíria, o Terceiro Reich, que foi o nazismo. O que esses impérios queriam? Eles achavam que eles eram superiores e que as outras culturas e religiões eram inferiores. Na verdade, aquelas nações conquistadas eram filhos de deuses inferiores. Essa é a noção que eles tinham. E por isso eles poderiam simplesmente acabar com a cultura deles. Quando Daniel e seus amigos foram conquistados pelos babilônios, Daniel não era chamado de Daniel. Foi imposto a eles um nome babilônico, Belsazar. E eles não poderiam falar o hebraico, a língua deles. Eles precisavam falar a língua babilônica. Foi tudo arrancado. E se eles quisessem adorar a Deus, eles seriam jogados na fornalha. Esse tipo de império não dura muito tempo. Mas eles causam um estrago gigantesco. E como nós sabemos que esse império era esse tipo de império genocida, esse tipo de império que vai subjugar, inclusive culturalmente, as outras nações, quando ele diz lá, não sejamos espalhados. Não sejamos espalhados. A ideia de se espalhar é o quê? Quando você se espalha, você vai, tem contato com outras nações, faz intercâmbios, faz comércio, aprende a sua cultura, aprecia o alimento deles, etc. Mas quando eles dizem não sejamos espalhados, eles estão dizendo nós somos superiores, nós somos melhores e nós vamos impor a nossa religião que nós estamos inventando. A religião de Baal, da prosperidade, e nós vamos dominar e conquistar todas as coisas. Essa era a grande ameaça para a adoração. Então não era uma ameaça pequena, uma ameaça localizada. Isso se espalharia como um vírus por todo o mundo. E representa até hoje, a teologia da prosperidade representa até hoje a maior ameaça para a adoração no nosso país, entre nós, meus irmãos. O nosso país não tem uma ameaça de um governo tirânico que vai impedir que os crentes adorem a Deus. Isso é verdade na China, isso é verdade na Coreia do Norte, no Irã, mas no Brasil não, tá? Não. A ameaça para a adoração no nosso país é dessa teologia, que quer sorrateiramente capturar os sonhos dos nossos jovens, que diz assim, Deus, carreira, carreira. O que você vai conseguir conquistar? Os seus sonhos, que tem a ver com materialismo e consumismo, com conforto, com luxo. Você investe na educação do seu filho, gasta uma fortuna, coloca uma esperança, uma expectativa grandiosa, aí o rapaz ou a moça me chega dizendo,
pai, eu quero ser missionário. Quero ser pastor. Qual vai ser a sua reação? Qual seria a sua reação? Ah, não, vai viver de ofertas. A teologia da prosperidade, ela é a ameaça mais significativa para a adoração no nosso meio. E ela é essa ameaça. Então ela era uma ameaça muito real. Como é que Deus vai lidar com isso? Deus poderia abrir um grande terremoto, sugar todas aquelas pessoas e impedir que aquela torre fosse construída e aquela ideia do mal se espalhasse por todo mundo. Mas Deus não faz isso. Na verdade, Babel, muitas vezes é visto como o juízo de Deus. Mas Babel, na verdade, é a misericórdia de Deus. Porque Ele vai não matar aquelas pessoas que mereciam sim um castigo tão grave por ameaçar algo que é mais sagrado que a adoração a Deus, mas em vez de matá-los, em vez de mandar uma doença e mandar um terremoto para matar e sugar todo mundo, não, o que Deus faz? Deus os confunde ali. Deus os confunde. E ao confundi-los, essa unidade que existia para essa intenção maligna é quebrada. E há divisões no meio deles, e eles então não conseguem se entender um ao outro, e eles vão e se espalham por toda a terra. Se você estava desde sábado, você sabe que em Gênesis, o encher a terra, deixar casa de pai e mãe, o espalhar-se é bênção, nunca é o contrário. Então, ao espalhá-los, Deus os preserva, Deus os abençoa. Deixa eu dar uma ilustração um pouquinho nojenta, tá, meus irmãos? Imagina que aqui tem uma gota de cocô em algum lugar aí, tá? Essa gotinha de cocô não vai incomodar ninguém, porque ela é pequena e insignificante. Mas se essa pequena gota de cocô, tá? Ela não está só espalhada pelo bairro todo, mas todas as gotas de cocô que estão nesse bairro se concentrassem num único lugar aqui dentro, aí nós teríamos um grande problema, concordam? Babel era isso. Pecadores, homens maus, violentos, se concentrando num único lugar. Isso não vai dar coisa boa. É a sinergia para o mal e para o pecado. E quando pecadores se unem nesse propósito, a maldade é multiplicada 100 vezes, 1000 vezes. Deus havia prometido que não iria julgar a terra com dilúvio novamente. Então talvez Deus derramasse fogo do céu para julgar aqueles homens e mulheres. Mas Deus não faz isso. Deus pega aquela maldade concentrada, aquela concentração de pecadores toda e os espalha, os dilui por todo mundo, por toda a superfície da terra. Então a gotinha de cocô foi para 10 quilômetros, a 100 quilômetros, a 1000 quilômetros, está tudo espalhado, então não vai cheirar mal, não vai incomodar, não vai ter aquela sinergia para a violência, para a maldade. E a história termina assim. Mas essa história, na verdade, ela termina assim, porque em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver o chamado de Abraão que vai conectar com essa história. Por favor, então, Gênesis 12, de 1 a 3, né? Gênesis 12, de 1 a 3. Está ali no slide 75. Gênesis 12. Versículo 3 primeiro, né? O que diz lá no versículo 3? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra que Deus, no capítulo anterior, acabou de espalhá-los, preservando-os, não os matando, não os julgando, porque se eles continuassem juntos ali, eles iriam aprontar, fazendo muitas e muitas maldades, pecados, violência. E ao espalhá-los, a maldade também é diluída. Para dar tempo do quê? Dos descendentes de Abraão crescerem e abençoarem todas essas famílias da terra que Deus acabou de espalhar no capítulo anterior. Tudo isso começaria com a ordem, ele obedecendo a ordem de Deus que diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 2 nós estudamos, o chamado missionário dos filhos de Abraão deveria ser o quê? Deixa a casa de pai e mãe, para quê? Para espalhar essa adoração por todos os lugares. E o mesmo padrão, sair da terra, da parentela e da casa do pai, era algo que começaria então o chamado de Abraão. A cidade de Ur dos Caldeus era uma das cidades mais tecnológicas, culturalmente era uma das cidades mais avançadas e ricas e prósperas no mundo antigo todo. Lá no Museu Britânico tem uma estátua de uma divindade que eles foram trabalhando com metais e ouro. E os detalhes, a tecnologia que eles tinham ali para construir coisas, era assim, algo muito, muito avançado. Ou seja, ali era um lugar próspero, rico, havia segurança. Mas ele sair dali, dos muros da proteção daquela cidade, e ir para um lugar sem rumo, onde Deus nem disse para onde era exatamente, mas simplesmente seguir a voz de Deus, era algo de um risco muito grande, mas não obstante, Abraão vai obedecer. E olha o que diz no versículo 2. Te engrandecerei, o quê? O nome. O que os construtores de Babel haviam dito? Nós tornaremos célebre o nosso nome, mas aqui, Deus é que engrandeceria o nome de Abraão. Olha a diferença clara. E se Babel era o império, Israel iria ser o quê? Uma grande nação. Olha a diferença. Olha o contraste novamente. Império, grande nação. Qual que é a diferença? Um grande império é uma ameaça e uma maldição para o mundo. Ela vai conquistar, dominar, matar, subjugar e sugar de outras nações para si mesmo. Mas uma grande nação é a nação abençoada, tão próspera e tão abundante de bênçãos, que vai ser uma bênção, vai ser generosa, vai compartilhar. Esse é o contraste. O império é o que os homens querem. Hoje, nós não vemos impérios geopolíticos, Estado, nações se tornando esses grandes impérios, mas sabe qual é? Ou quais são os impérios dominantes na Terra hoje? São as grandes empresas que querem a todo custo vender os seus produtos. Empresas alimentícias que sabem que aquilo faz mal, causa câncer, mas querem lucro e lucro e lucro, e querem estar em todas as nações, querem vender os seus produtos de luxo, algo que custa para fabricar 10, mas vendem por 15 mil. Poder a todo custo. E poder para si. Uma grande nação é uma nação abençoadora, generosa. Israel deveria ser essa nação abençoadora, uma nação de sacerdotes, uma nação grandiosa, tão abençoada por Deus,
que vai ser abençoadora. Israel deveria ser como uma grande jabuticabeira. Sabe quando dá jabuticaba, a época de jabuticaba, que fica cheio, você não dá conta de comer. Você vai fazer geleia, congelar para fazer suco, e continua andando, e continua andando, e continua andando. Aí você fala, não vai estragar. Aí você pega um saco, traz para o pastor, né? Divide com os irmãos, tal. Porque não para de dar. É bênção, é próspero. Você não consegue dar conta de tanta coisa. E a bênção derramada sobre o povo de Israel era tamanha, as bênçãos espirituais eram tão grandiosas que eles estavam transbordando e deveriam compartilhar com as demais nações. Esse é o chamado do povo de Israel, abençoados para abençoar. Olha só, Deus fala 5 vezes a palavra bênção, repete a palavra bênção para Abraão. A teologia da prosperidade transformou essa ideia de bênção em dinheiro, poder, influência. Quando na verdade a bênção verdadeira é conhecer a Deus na intimidade. E às vezes é na tribulação, é no sofrimento, é no meio de um câncer que nós conhecemos a Deus na intimidade. E isso para nós às vezes se torna a maior bênção. E essa bênção transbordante seria compartilhada com as demais nações. Deixa eu ilustrar aqui com a história da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Está aí no slide 78. Quando a Grã-Bretanha se tornou a grande potência mundial, depois de vencer a Espanha, ela vai se tornar a senhora dos mares. Ela vai com a sua marinha, com os seus exércitos, conquistar colônias no mundo todo, e eles vão se chamar o grandioso Império Britânico. Grandioso Império Britânico. Eles queriam poder, riquezas, colônias e influência por toda parte. Só que com o passar do tempo, esse Império Britânico deixa de usar esse nome Império Britânico e passa a usar um outro nome. Em inglês, Commonwealth, em português significa, é um resumo, né, para dizer as nações que têm as riquezas em comum. As nações com as riquezas em comum. Não foi só a nomenclatura que mudou. A Inglaterra e os Estados Unidos, os países de fala inglesa, no século XVIII, experimentaram um grande e profundo avivamento, liderado por Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, e aquilo transformou a nação. E no século XIX, aquela nação transformada pelo Evangelho, você ia em cidades e não encontrava bares, porque as pessoas não simplesmente pararam de ir para os bares por causa da conversão de inúmeras pessoas. E essa nação começou a ser abençoada por Deus. E essa nação então começou a produzir missionários. No século seguinte, depois do avivamento, os jovens passaram a sonhar em levar o Evangelho ao mundo todo. Um desses jovens é Charles Studi. Charles Studi era um milionário que recebeu a herança do seu pai industrial aos 23 anos de idade. Ele era o capitão da seleção inglesa do esporte mais popular, que é o cricket. Ele era o Neymar da época, famoso, saía nos jornais. Estudante da prestigiada Universidade de Cambridge, onde formam primeiros ministros. Esse jovem doa toda a sua fortuna, para os orfanatos de George Miller,
por Exército da Salvação, por Ministério Evangelístico do MUD e outras missões e igrejas, e sem nenhum centavo vai se tornar missionário na China. Essa geração de jovens corajosos e valorosos começou a ir para as colônias, levaram o evangelho, começaram a transformar sociedades. E essas nações que antes eram subjugadas e colônias se tornaram nações amigas e parceiras, passando a se chamar a Liga das Nações que tem as riquezas em comum. Recentemente, uma das últimas colônias inglesas, Hong Kong, não queria de jeito nenhum fazer parte da China, queria permanecer nação amiga da Inglaterra, dos seus valores, da liberdade, do Evangelho. Hong Kong é um dos lugares onde mais tem igrejas presbiterianas, reformadas, na Ásia. Eu não estou dizendo que um Estado, um país como um Estado, um governo, vai se tornar essa grande nação. Essa grande nação prometida aqui, que é a igreja, ela está em todos os países. E aqui no Brasil também. A igreja fiel é essa grande nação abençoada para abençoar. Quando a Inglaterra era a nação mais rica, influente e poderosa do mundo, coincidentemente é a nação que mais enviava missionários. Depois da Segunda Guerra Mundial, a nação mais rica, influente e poderosa passa a ser os Estados Unidos, mas coincidentemente, Estados Unidos passa a ser o país que mais envia missionários para o mundo todo. Coreia, o país da onde eu venho, é o país que na década de 50 foi arrasado pela guerra e era mais pobre do que o Haiti, era mais pobre que a Somália, do que qualquer país no mundo, era o país mais pobre no planeta Terra. A visão mundial foi criada por um soldado que viu aquela multidão de órfãos e falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, e começou a tirar foto delas e mandar para os Estados Unidos para serem adotadas. Assim nasceu a visão mundial. E essa nação, então, abraçou o Evangelho. E na década de 80, ela passa a ser a nação que vai ter as Olimpíadas, em 88, e vivencia um milagre econômico. Hoje é um dos países com uma das maiores economias do mundo e, coincidentemente, é o país onde mais manda missionários e está em segundo lugar, só depois dos Estados Unidos. Não é coincidência. Que lição nós podemos tirar disso tudo? Todo mundo diz, todos os economistas dizem que essa próxima geração dos nossos filhos vai ser a geração que vai ganhar menos que os pais. As projeções são tenebrosas. Para fazer missões, a igreja precisa comprar esse terreno, precisa comprar essa quadra inteira. Para fazer missões, o negócio dos irmãos precisa prosperar. E vocês sendo fiéis nos seus dízimos e nas ofertas, o Brasil poderia ser essa potência missionária. Mas o risco está aí. Se hoje Deus derramasse ali prosperidade econômica sobre o nosso país, no estado que está a igreja evangélica hoje no nosso país, no estado que está a nossa igreja presbiteriana, seria uma grande tragédia. Porque as pessoas não iam querer saber de missões, de propagar o evangelho, faria desfile
de carros importados no estacionamentos, faria desfile com roupas de marca, com bolsas de marca na igreja. Essa seria a grande tragédia. Então talvez Deus não abençoa o Brasil e o Brasil continua só sendo um país do futuro, do futuro, do futuro. Por quê? O obstáculo é a própria igreja. O obstáculo é a própria igreja que quer trocar as bênçãos que Deus, a prosperidade que Deus dá, e não quer o Deus, a pessoa de Deus. Não quer ter essa comunhão, não quer viver a vida de adoração verdadeira, de entrega verdadeira. O povo de Israel seria essa nação abençoada. Sabe por quê? Ela só seria essa nação abençoada se ela fosse uma nação missionária. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 8, nós temos um dos textos difíceis, mas fantásticos aqui, uma preciosidade. Olha só o que diz esse versículo. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros. Então o que ele está dizendo? Deus estava distribuindo as heranças às nações. Que herança é essa? Que riqueza é essa? Ele explica. Quando separa os filhos dos homens uns dos outros. Ele está criando o coreano, o japonês, o chinês, o brasileiro, o Yanomami. Então ele está separando os filhos dos homens de acordo com as suas nações, a sua diversidade cultural. Essa é a grande riqueza. Quando Deus estava criando todas essas nações, ele usou um critério para fazer isso. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando o Altíssimo distribuía essas heranças, separava os filhos uns dos outros. Que critério que ele usou? Ele fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. O que significa isso? Que quando Deus estava criando cada nação, havia um israelita responsável ali. Na época ali, haviam 70 nações, diz a Bíblia em Gênesis 10. E olha só o que diz Êxodo, capítulo 1, versículo 5. Todas as pessoas que descenderam de Jacó foram 70. Gênesis 26, 27, 46, 27. Os filhos de José que nasceram no Egito foram 2, e todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Se haviam 70 nações, haviam 70 israelitas. O que isso significa? Que para cada nação havia um israelita, para cada nação havia um missionário. Deus usou esse critério para criar as nações. No mundo, estima-se que existam cerca de 5.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Desses 70, isso se multiplicou para hoje, século 21, para 17.000 povos. E desses 17.000 povos, 5.000 povos nunca ouviram falar de Jesus. Não tem contato nenhum, não tem nenhum missionário sequer trabalhando ali, não tem nenhum convertido ali que possa evangelizar. Não tem um versículo da Bíblia, não tem nada. 5.000 povos. Alguns deles estão na selva amazônica, no Brasil. Tá? E adivinha? Sabe quantas igrejas e congregações presbiterianas nós temos no nosso país, da IPB? Cerca de 5.000. Agora imagina esse meu sonho maluco. Cada igreja recebe a incumbência de adotar para si e se responsabilizar por um povo desses que nunca ouviu o evangelho. Uma igreja grande, 1.000 membros, recebe lá a incumbência, eles abraçam essa responsabilidade, começam a orar,
levantam casais de missionários, eles enviam ali todo ano equipes médicas, tradutores de Bíblia, e ali nasce uma igreja, pessoas se convertem, e aquele povo passa a conhecer e adorar a Deus glorioso. Glória a Deus. Mas uma congregaçãozinha com 30 pessoas do interior desses do Brasilzão também recebe essa mesma responsabilidade e incumbência por um povo. Eles começam a orar e começam lá a depositar R$ 50 por mês numa poupança. Orando a Deus, Senhor, levanta um missionário para lá, levanta alguém para lá. 5 anos se passam, nada. No 10º ano que eles estão orando e depositando fielmente ali a sua oferta, um jovem lá da Ásia resolve trabalhar como missionário no meio daquele povo. Essa igrejinha entra no Google, escreve uma carta em português, joga no Google Tradutor, manda a oferta de 10 anos acumulada para ele. E lá na carta diz, olha, nós estávamos orando há 10 anos por esse povo e você foi resposta de oração. Esse missionário, surpreso, procura o endereço da igreja, entra no Google Maps e olha uma igrejinha pequena, humilde e simples. Eles não têm nem condições de se manter, mas foram fiéis ali. Terceiro cenário. Uma outra congregação pequenininha está lá, lutando, evangelizando, sendo fiel. E eles também receberam essa responsabilidade, incumbência, estão orando. 15 anos se passaram e eles não ouvem falar de um missionário que está trabalhando no meio desse povo. Nesse momento, se levanta um jovem casal que se conheceram ali, cresceram ali, oraram toda a escola dominical por aquele povo. E diz assim, nós iremos. Vocês nos enviarão? Esse é o meu sonho. Esse princípio de correspondência. Se havia um israelita para cada nação, o Israel de Deus hoje é a igreja. E meus irmãos, nós presbiterianos da IPB somos tão pequenos comparados com a Assembleia de Deus numericamente, com os batistas, no nosso país. O que a igreja unida poderia fazer? Né? Eu queria terminar aqui, mais uma vez mostrando a foto dos meus filhos. Último slide, por favor. Esses são os meus 3 filhos, herança do Senhor. Cada um tão diferente com a sua personalidade. Mas o meu filho favorito é o mais velho, é o Abel. Né? O Abel, ele é o meu primogênito, ele é carinhoso, ele é meigo, ele é o meu filho favorito. Obediente ao pai, à mãe. Mas aí, Deus nos deu o Jonathan. E o Jonathan, ele é um malandro. Ele é aquele que tem uma resposta pronta para tudo, uma piada para tudo. E a gente vai dar uma bronca nele e ele fala uma coisa esperta, inteligente e desarma a gente. A gente não consegue nem dar bronca nele. Tão esperto que ele é. Aí eu olho para ele e digo assim, não, Jonathan é meu favorito. Mas Abigail, a menininha, nós tentamos. E no terceiro veio uma menininha. E a Abigail, é a minha filhinha, né, caçulinha. Ela grita, papai, papai. É a primeira que vem me cumprimentar. Beijoqueira que só. Não, a Abigail é a minha favorita. Meus irmãos, quem é meu favorito? Não, todos eles. Agora, eu que sou um pai miserável, pecador, amo igualmente os meus 3 filhos. O Deus Criador dos Fulas, dos Bidjagós, dos Yanomamis. O Deus Criador dos italianos. Os italianos lá da Sicília. Deus Criador dos nepalenses, dos tibetanos. Ele ama cada um dos seus filhos. E quer ver cada um desses filhos diante do Cordeiro. Todo povo
tribo, língua, nação, diante do Cordeiro, adorando a Deus. Que nós possamos sonhar juntos esse sonho. Tornemos-nos essa grande nação. Que os nossos filhos sejam realmente abençoados com essa herança. Que a nossa nação, sim, seja próspera. Mas não para esbanjar com a prosperidade apenas, mas com a verdadeira bênção do Senhor, que também envolve riquezas. Abraão era muito rico, mas ele trocaria tudo pelo Senhor. Que essa bênção esteja em nossas vidas, nas nossas famílias. Que as igrejas possam crescer mais e mais. Que possamos ir para as nações, alcançar o perdido, as nações todas, os seus filhos todos, todos os seus eleitos, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, pela transformação que o Senhor trouxe nas nossas vidas, fazendo com que o nosso maior tesouro fosse o Senhor, não as coisas que temos. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso maior tesouro. O Senhor é o amado das nossas almas. Nós temos sede do Deus vivo, como a corça anseia por água, Senhor Deus. A nossa alma, ó Deus, tem sede do Deus vivo, ó Pai. E que essa bênção que temos, a maior bênção de todas, possa ser tão abundante, tão generosa, que possamos espalhá-la aos quatro cantos, até os confins da terra, Deus. Ajuda, Senhor Deus, a cada um aqui a entender o coração do Pai, o coração missionário de Deus. Que o Senhor seja glorificado e exaltado na medida que cada um dos seus filhos pródigos vão sendo chamados à casa do Pai. Sejam esses pessoas que estão próximos a nós, ou que serão alcançados pelo trabalho incansável de homens e mulheres chamados pelo Senhor, capacitados e enviados pela Tua igreja, sustentados por ela, para que alcancem esses Teus filhos pródigos, para a glória do Deus Pai. Amém. E amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito bom passar esse final de semana com vocês. Deus abençoe ricamente a igreja aqui do Alvorada.